Alô? E aí, pessoal, como estão? Espero que tenham tido um bom feriado. Nós recebemos nossos filhos em nossa casa e eu estou feliz em dizer que eles saíram sem levar os móveis. Acho que não gostaram do que tínhamos. Então, tiveram um bom dia de ação de graças. Disseram que fizeram uma pesquisa, eu li no jornal, no USA Today, que uma pessoa média ganha 3 quilos nos feriados. E eu estou feliz em dizer que eu só ganhei 1. Então, eu considero isso uma bênção, certo? É claro que o Natal vem aí. Então, é isso aí para os próximos 5 quilos. Mas ei! Eu acho que é melhor parar com isso. Enfim, vamos continuar. Sabe, agora nós temos cavalos. E as crianças amam os cavalos. Eu vejo aquilo. Eu tenho um cavalo e ele gosta de mim. Quando eu saio, ele fica... Eu achava que ele estava emocionalmente ligado a mim, mas depois descobri que era só comida. Parecem adolescentes, mas então... Vamos orar, é melhor orarmos. Pegue a mão de alguém. Essa coisa de pegar a mão do outro é boa para os solteiros. Senhor, nós oramos hoje, Senhor. Faça algo bom com essa palavra, Senhor, para essas pessoas saberem que eu estou certo. Ajude este pregador. Senhor, nós oramos para que a sua palavra penetre os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Estamos ensinando na escola de ministério, no 2º ano da escola, e eu estou trabalhando com uma série com os alunos sobre liderança no livro de Neemias, e eu pessoalmente tenho sido mexido pelo livro de Neemias e como Deus está usando na minha própria vida e me encorajando. Quantos aqui conhecem Neemias muito bem, ou pelo menos sabem a história? Deixa eu contextualizar um pouco para vocês. Sabe, a Babilônia, Nabucodonosor, veio da Babilônia, veio e destruiu Israel, levou cativos os israelitas, aqueles que sobreviveram, e levou muitos deles para a Babilônia, de onde tiramos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A história está no livro de Daniel e Jeremias profetizou que o povo estaria no cativeiro por 70 anos. Jeremias profetizou anos antes do povo ser capturado que a Babilônia viria, ela iria destruir Israel, derrubar o templo e levar o povo para o cativeiro na Babilônia por 70 anos. Então, quando levaram os israelitas para a Babilônia, como sabemos, levaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego para a Babilônia. E quantos sabem que Deus tem um fator extraordinário? Sabe, eu gosto de tabelas e gráficos, eu gosto de ver como as coisas progridem, mas não dá para prever o fator Jesus. Ou talvez eu deva dizer, você sempre tem que considerar Jesus um fator, porque nunca sabemos quando ele vai aparecer na sua crise. Então eles levaram esses 4 rapazes para a Babilônia. Sabe, Daniel orou, a Bíblia diz que Daniel orou 3 vezes ao dia, por 70 anos, e Daniel vive no reinado de Nabucodonosor. Tivemos o reinado de Belsazar, de Dário, do rei Dário e finalmente do rei Ciro. Jeremias profetizou, eu acho que foi cerca de 50 anos antes de Ciro nascer, que um rei chamado Ciro liberaria o povo para reconstruir o templo. Então, no 70º ano, esta é uma bela história no livro de Daniel, no 70º ano Daniel está orando como ele havia feito por 70 anos. No 70º ano ele está orando e ele está lendo o profeta Jeremias e ele percebe que é o 70º ano. E ele tinha um grande relacionamento com o rei Ciro, que, até onde sabemos, não era um crente. E, de toda forma, por esse relacionamento com Ciro e através dessa palavra profética de Jeremias e também de Isaías, Isaías profetizou em Isaías 45 que Ciro liberaria seus tesouros para reconstruir o templo. Então Ciro deixa o povo ir. E não só ele libera os prisioneiros que estavam cativos na Babilônia, de fato Pérsia naquele momento, o reino persa,
de fato havia vindo e tomado o reino babilônico, ele não só liberou os israelitas para reconstruírem o templo, mas ele pagou com o seu próprio tesouro. Ciro pagou pela reconstrução mais cara, para fazer a construção mais cara da história do mundo. Então ele envia o povo de volta para Israel para reconstruírem. Chegamos no livro de Esdras, e Esdras é a história da reconstrução do templo. E então eles terminam todo o templo está todo terminado, é um grande projeto que levou vários anos. O custo estimado hoje seria $1 bilhão. $1 bilhão em um prédio de 500 metros quadrados. Esse prédio custou $1 bilhão, imagine. E no final disso, sabe, temos a história de Neemias. E a história de Neemias é a história da reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém, porque os muros representavam força. De fato, Isaías 60, verso 18 diz: aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E essa manhã eu quero falar sobre reconstruir os muros da nossa vida. E sabe, é uma bela imagem a história de Daniel, a história de Esdras, a história de Neemias, a história de Esdras reconstruindo o templo. Quantos sabem que assim que recebemos Jesus Cristo, ele vem à nossa vida e constrói o templo dele em nossa vida. E de repente temos um relacionamento com Deus. E embora no livro de Neemias as muralhas ainda estejam derrubadas, nossos portões ainda não estejam estabelecidos em nossas vidas, Deus, a primeira coisa que ele faz, ele cria um lugar para comunhão com ele e continua trabalhando para ajeitar a nossa vida. O livro de Neemias é uma bela imagem de como Deus restaura nossas vidas e de como Deus restaura cidades e nações. O nome Neemias significa confortador, e o principal inimigo no livro de Neemias é um cara chamado Tobias. Tobias quer dizer que não presta para nada. Você sabe quem ele representa no livro de Neemias? Então pegamos a história. Neemias ele é o copeiro do rei. Ele seria como vice-presidente para o presidente. Ele não só levava comida ao rei, mas era o mais confiável conselheiro do rei. Ele está em outro país, não há e-mail, não há celulares, não havia nenhum tipo de comunicação assim. Então as notícias viajavam muito devagar. Neemias está muito empolgado, pois da sua cidade natal chegaram notícias da reconstrução do templo. Aquele belo templo foi restaurado. As notícias se espalhavam pelo mundo. Os irmãos de Neemias vêm visitá-lo no palácio do rei e Neemias se empolga em ver seus irmãos. Isso é o capítulo 1. E ele acha que seus irmãos vão lhe dar boas notícias. Então ele diz, de forma muito animada, saindo da sala do rei, como está a construção dos muros de Jerusalém, como tudo está indo. E dizem, o templo foi reconstruído, mas os muros estão em ruínas. Então, por mais de 70 anos, eles tentaram reconstruir os muros ao redor de Jerusalém, ao redor da cidade de Jerusalém. E eles dizem, os portões foram queimados com fogo, não conseguimos reconstruir, nem eles, nem os muros ao redor de Jerusalém. E Neemias começa a se envolver com o seu rei, o rei a quem ele servia. Ele conta ao rei sobre essa visão que ele tem de voltar à sua cidade natal e restaurar os muros, reconstruir os portões. E o rei o comissiona para voltar para o seu país de origem, onde ele provavelmente nunca esteve na vida, ou talvez apenas quando criança, e o rei o envia de volta à sua terra natal, por um período para reconstruir as muralhas e os portões. Vamos pegar essa história hoje, a partir do capítulo 2, e há muito o que cobrir aqui, mas de fato nós vamos passar apenas por alguns capítulos. Então, Neemias capítulo 2, vamos abrir no versículo 11, vamos ver a história de Neemias e vamos aplicá-la a como Deus quer usá-la em nossa vida. E como o Confortador quer vir à nossa vida e operar em nossas vidas. A capítulo 2, verso 11. Cheguei a Jerusalém, de fato isso foi escrito. Esse livro foi escrito baseado no diário do próprio Neemias. Então são suas próprias palavras. Cheguei a Jerusalém e 3 dias depois... Alguém aqui conhece alguém que ficou na sepultura por 3 dias? E me levantei à noite. Repitam, me levantei à noite. Me levantei à noite. Eu quero parar aqui e dizer que Neemias se levantou à noite. Eu quero que você entenda, nas trevas, quando tudo está em trevas, esta não é a hora de reclamar. Não é hora de choramingar, é hora de brilhar. Se você está no momento escuro da sua vida, e todos nós já passamos por isso se moramos no planeta Terra, quando você está no momento escuro,
Quando você está no meio das trevas, não é hora de se deitar e desistir. É hora de se levantar e lutar. Não choramingue, é hora de brilhar. Quantos aqui entendem que prosperamos, nascemos como crentes? Veja, somos luz, nascemos para encarar as trevas. Nascemos para brilhar no meio dos momentos escuros. Ouça, quanto mais perseguiam os israelitas no Egito, mais eles prosperavam. Então, no meio das trevas, ele diz o seguinte, que Neemias chegou no escuro, alguns homens comigo, eu não disse a ninguém o que Deus havia posto em minha mente sobre Jerusalém. Não havia nenhum animal comigo a não ser aquele no qual eu estava montado. Então saímos à noite, repitam, à noite, pela porta do vale, repitam, porta do vale. Alguém aqui já esteve na porta do vale? Alguém já passou pelo vale da sombra da morte? Passei pela porta do vale na direção da fonte do dragão. Alguém aqui já bebeu da fonte do dragão? E ele foi para a porta do esterco. Alguém aqui já passou por esse lugar e ficou pendurado lá um tempo? E ele estava inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e os portões que haviam sido queimados. Então passei pela porta da fonte. Quantos conhecem a porta da fonte? Quantos querem? Depois passei pelo portão da fonte e subi em direção ao tanque do rei, mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Quantos sabem que se você não chega à porta da fonte e ao tanque do rei, você está com problema? Eu não sei se você pegou. Se você permanece no vale, acaba com as galinhas ao invés de com as águias. Você tem que ir além da linha das galinhas, como Kevin disse. Bem, vamos lá. Então subi pelo vale naquela escuridão, inspecionei o muro e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido. E eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades, nem a qualquer outro que estaria trabalhando. Então disse a eles, veem que situação ruim nós estamos, repitam nós. Jerusalém está em ruínas, os portões todos queimados. Venham, vamos reconstruir os muros, para não sermos mais reprováveis. E eu disse a eles que a mão de Deus tinha sido favorável a mim e falei sobre as palavras do rei, que estava me apoiando. Então disseram, vamos nos levantar e construir. Então puseram suas mãos na boa obra, diga boa obra. Mas Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo? Pensam que podem passar por cima das ordens do rei? Então respondi a eles, o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele, nos levantaremos e construiremos. Vocês podem ficar de fora, não deem palpite sobre Jerusalém. E essa manhã eu quero apenas falar sobre como podemos ter os muros da nossa vida, os muros da nossa cidade, restaurados. E eu amo várias coisas que Neemias fez aqui, eu vou enfatizar algumas. A primeira coisa, ele inspecionou os muros à noite. E eu quero dizer a vocês que, para de fato vermos o problema, você tem mesmo que se envolver. Tem que de fato saber onde está o problema. Gritar estando do lado de fora não resolve o problema. No Ocidente, temos muito medo da dor. Nós temos confundido alegria com prazer. E é muito fácil para nós definir os nossos objetivos de vida pelo prazer ao invés da alegria. Quantos sabem que devemos considerar motivo de toda alegria passar por tribulações, pois a aprovação da fé traz perseverança? Alegria não é prazer. Quantos sabem que ele não está dizendo, considerem motivo de prazer o passarem por várias tribulações? Quantos sabem que prazer e alegria não são a mesma coisa? E quantos entendem, quando você está no meio de uma prova, esta prova não testa seu caráter, ela testa sua fé? Considerem motivo de alegria passarem por tribulações, pois a prova da sua fé produz perseverança. A pergunta não é o quão forte você é na tribulação, é o quão forte Deus é. As tribulações não testam seu caráter, e sim a sua confiança em Deus. Então, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E então ele disse que devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Quantos aqui entendem que até que choremos com pessoas que choram, que até que choremos com cidades que choram, que até que choremos com países que choram, não podemos nos alegrar com eles? Sabe, nós não podemos ter medo da dor. Sabe, é como se é muito difícil. Você entende que até que você chore não pode ser confortado?
No Ocidente temos essa coisa sobre o luto. Quando as pessoas estão de luto, achamos que é nossa obrigação tirá-las do luto. E eu entendo sim que há vezes que as pessoas ficam presas no luto, e ao invés de ser apenas uma estação dura a vida inteira, é claro, precisamos ajudar essas pessoas a saírem. Mas você entende que até que você entre na tristeza não pode ser confortado? Você entende que há estações para tristeza e estações para conforto? E às vezes temos tanto medo da dor que o que chamamos de fé de fato é negação porque não conseguimos acessar o problema. Toda vez que você não consegue olhar para os desafios na sua vida, toda vez que você não consegue ir a um médico, quando não consegue nem preencher um relatório médico por causa de algo que sabe que está acontecendo, toda vez que tem medo, eu não estou dizendo que você não deve ir ao médico, mas quando o medo te impede de ir ao médico para descobrir o que há de errado, não me diga que você tem fé, chama-se negação. E uma das maneiras de resolvermos nossos problemas é entender qual é o problema de verdade. E na maioria das vezes, quando nos distanciamos da dor, criamos curas sintomáticas. E a cura de hoje se torna o problema de amanhã porque de fato não sabemos o que está causando o problema, qual a raiz do problema, porque não entendemos o ecossistema que está produzindo a disfunção para começar. Porque estamos com tanto medo da dor que não queremos nos envolver. Neemias era o copeiro do rei. Você entende? Ele era o copeiro do rei, não era nem um cidadão de Jerusalém. E ele diz às autoridades do lugar: vocês estão vendo o problema que nós temos? Enquanto você só quiser dar um conselho às pessoas pelo problema delas, não será de muita ajuda. Pessoas sempre têm uma solução do tipo, você deveria fazer. Na segunda de manhã, os atacantes sabem como deveriam ter chutado a bola. Quando as pessoas chegam até mim, quando elas normalmente vêm até nós, aqui na Betel, e dizem, sabe o que vocês deveriam fazer? Você não sabe o que devemos fazer porque não está envolvido no problema. E vendo de fora, para você sempre vai ser A mais B igual a C. E eu digo isso a vocês, todos somos culpados disso. Em tantas áreas, na política, olhamos de longe e nós sabemos totalmente o que o presidente, o deputado, o prefeito da nossa cidade, sabemos exatamente o que ele deve fazer, mesmo sem saber do que estamos falando. O que eles devem fazer? Como você pode saber? Você não sabe nem do que está falando, você não é nem parte do problema, como quer ser parte da solução? E eu amo isso. Ele diz a eles, veem em que situação ruim nós estamos. Jerusalém está em ruínas, seus portões estão queimados. Ele não está em negação, não está dizendo tudo está maravilhoso. Mas então ele lembra a eles sobre o testemunho. Ele os lembra do favor que o rei deu a ele. Ele lembra a eles sobre a grandeza do Deus deles. Você entende que a fé vê, a esperança sente, a fé vê, a esperança sente, a fé vê e o amor nunca falha. Nós vamos ser bem-sucedidos, porque Deus está conosco. E eu amo essa parte, ele diz a eles sobre o testemunho do rei, como o rei está com eles. E no verso 18 ele diz, então eles disseram, vamos, repitam, vamos, nos levantar e construir. Sabe, eu penso que você não pode resolver problemas para pessoas. Você só pode resolver com pessoas. O que acontece é que muitos de nós, americanos, nós que vivemos em países do primeiro mundo, nós vamos a lugares em países do terceiro mundo, e de fato nem devia haver esse nome terceiro mundo. Nós acabamos tomando a responsabilidade, ao invés de dividir a posse dela com as pessoas. Sabe, a gente acaba se tornando aquele papai que dá o pirulito na boca. E as pessoas ficam, lá vem o papai, eles têm dinheiro, eles têm a solução. Ei, as pessoas não precisam de uma mão estendida. Precisam de mão na massa. Provérbios diz que a fome de um homem trabalha para ele e faz com que ele tenha urgência de trabalhar. Paulo disse, se um homem não trabalha, que não coma. Eu não estou dizendo deixem passar fome, claro que não. Eu só estou dizendo que às vezes, ao invés de tomarmos a responsabilidade com alguém, tomamos deles. Quando Pedro e João estavam na Porta Formosa, o homem mendigando queria que eles dessem uma esmola, lembram? Quantos? Vocês estão bem? Desculpem. Ele estava pedindo uma esmola ali na Porta Formosa, era coxo. E Pedro diz, prata e ouro não tenho, somos pastores.
Mas o que eu tenho, eu te dou. E o homem tinha a mão estendida, queria uma mão estendida, literalmente. Ele tinha a mão estendida, querendo que pusessem algumas moedas em sua mão. E diz que Pedro tomou pela mão, aquela mão que estava estendida, ele a toma e diz que ele o levantou. Ao invés de lhe estender a mão, ele o pegou. E o que eu estou tentando dizer é que se você quer sair desse ecossistema, talvez você tenha algo acontecendo em sua vida. Eric pregou no primeiro culto e ele falou hoje, dizendo algo da parte de Deus para nós, que havia pessoas que estavam presas em ecossistemas, no qual podiam prever o futuro sem o dom da profecia, porque estavam nesse ciclo há muito tempo. Eu realmente acho isso certo. Eu realmente acredito que, de fato, se formos honestos, todos nós ficamos presos em ciclos às vezes. Como você sai do ciclo? Como se sai do ciclo? A primeira coisa é entender o que está causando o ciclo. Isso não vai funcionar, eu fecho bem meus olhos, não vai funcionar. Mas o que de fato está errado? E alguns de nós têm tanto medo do que vão ver quando abrirem aquele armário de gerações de disfunção. Temos tanto medo da disfunção. De fato, para ser honesto, temos medo que a disfunção seja maior que Deus. Temos medo de abrir aquela porta e descobrir que há algo maior do que Deus que não vamos conseguir resolver. E eu te digo que provavelmente é maior que você, se for um ciclo que existe há muito tempo, mas não é maior do que o Deus que está dentro de você, a quem você serve. Vamos continuar. Então Neemias desperta o sentimento de posse neles. Vamos para o capítulo 4. Eu sei, já estamos na metade do filme agora, desculpem. Você tem que ler o capítulo inteiro, ou melhor, o livro inteiro, para entender onde estamos indo. Mas no capítulo 4, Neemias e o time agora começam a reconstruir os muros de Jerusalém. E eu amo isso a propósito. Sabia que Neemias, ele não era um empreiteiro, ele não era engenheiro, não era carpinteiro. Eis onde eu quero chegar. Ele era provavelmente o último cara que você acharia que ia mexer com isso. E eu vou dar só uma dica. O que para os outros levou 70 anos, tentando reconstruir os muros por 70 anos, ele reconstruiu em 52 dias. Porque, ouçam, deixa eu dizer por quê. Ele não conhecia nada sobre construir muros, mas sabia muito sobre encorajar pessoas. E eu creio que o dom mais necessário no corpo de Cristo hoje não é o dom de profecia, não é o dom de curar. Tudo isso é muito importante, então entenda, eu creio nessas coisas. Mas o dom mais necessário no corpo de Cristo hoje é o dom do encorajamento. Tipo, eu vou ter com você e quando você vai embora está cheio de coragem. Eu pego a minha coragem e eu dou a você. Sabe, as pessoas estão por aí, o céu está caindo, o céu está caindo. E em vez de alguém chegar, não, ouça. O meu Deus é o Deus dos altos céus, o céu não está caindo. De fato, eu faço parte do reino inabalável. Vem aqui e... Então vamos lá, capítulo 4, verso 1. Aconteceu que quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e muito irado. Eu gosto disso 2 vezes. A Bíblia quer que você saiba que ele ficou muito louco de raiva. E começou a difamar os judeus. Peraí, sabe, alguns de vocês, antes de servirem a Deus, eram, oh, que paz. Sabe, eu recebi Jesus porque todo mundo dizia que eu teria alegria e eu tô infeliz. Ei, não, ouça. A alegria vem de Jesus, a felicidade vem dos acontecimentos. Alegria e prazer não são a mesma coisa. E às vezes o que acontece é que você é crente há muito tempo e começa a dizer, sabe, eu sou crente há 10 anos, eu amo a Jesus e tudo estava bem. E então de repente, sabe, começamos a fazer isso e agora eu estou infeliz, parece que as portas do inferno se abriram, algo está errado. Mas sabe, não, algo está certo na sua vida agora, finalmente. Finalmente você está tomando uma terra que era sua, mas era habitada por uma presença demoníaca, e quando você entrou lá, começaram a ficar irados e muito enfurecidos. Eu estou dizendo, alguns de vocês aqui vivem em prazeres tão grandes porque não estão fazendo nada.
passeando no palácio do rei, tomando uma soda enquanto tanta gente está sofrendo. E você diz, eu não estou sofrendo, eu não estou lutando, porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas há uma luta. E se você não tem uma, é porque não está fazendo nada. Não está fazendo nada perigoso. Você sabia que nenhum país tem a posse da Antártica? Sabia, nenhum país é dono da Antártica? Sabe por quê? Exatamente! Não há nada para possuir, não é um lugar habitável. É engraçado ver pessoas lutando por coisas que ninguém quer. Quando os nossos filhos eram mais novos, sendo eu a personalidade que eu sou, o Bill Johnson me dizia, quando meus filhos entraram na adolescência, ele dizia, escolha as suas batalhas. Não lute por uma coisa pela qual ninguém quer viver. Sabe, a minha filha saía do quarto dela com cabelo roxo. E eu lembro dessa vez em particular, tornou-se uma estação, mas a primeira vez foi um choque. Saiu com cabelo roxo e uma meia roxa, uma meia verde e 2 sapatos diferentes. E ela estava indo para a escola. E eu lembro daquelas palavras ecoando na minha mente vindas do Bill. Escolha suas batalhas. E eu pensei, quer saber, ela tem 14 anos, ela com esse cabelo roxo... Desculpem alguns aí. É melhor continuarmos. Quando eu usava o exemplo, os tempos eram outros. Escolha suas batalhas, não lute por coisas pelas quais ninguém quer viver. Mas eu te digo, se você está lutando por algo, ouça, se você encontra muita resistência, há um tesouro escondido ali. Se você está andando pela vida e de repente você encontra problemas, adivinha? Tem que ter um testemunho, não um testemunho. Ah, eu quero viver em vitória, você precisa de uma batalha? Ah, eu quero operar milagres, então você precisa de um milagre. Sabe, quando eu digo, Deus, eu quero operar milagres, eu estou pensando em ajudar outras pessoas. Eu não estou pensando no milagre para mim mesmo. Não sei, talvez você seja diferente. No capítulo 4, lá vai o tempo. Como se faz isso em 40 minutos? Ok. Capítulo 4, ele ficou furioso e muito irado, e ele disse na presença dos seus comparsas, verso 2, e do exército de Samaria, e disse, o que esses pobres judeus estão fazendo? Imaginam que vão restaurar por si sós para oferecerem sacrifícios tudo num só dia? Pensam que podem fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Ele chama de coitados. E Tobias, o amonita, estava perto e disse, o que eles estão construindo? Se uma raposa subir no muro, ele desmorona. Eu queria ter mais tempo, mas eu vou passar a maioria do tempo falando do meu último ponto. Então aqui temos 5, eu vou falar bem rápido, 5 sintomas de que você está sob ataque demoníaco. Prontos? 5 sintomas de que você está sob ataque demoníaco. Número 1, esses pobres judeus. Ele ataca sua personalidade, sua identidade. Número 2, eles mesmos vão restaurar? Ele ataca seus motivos. Você está fazendo algo incrível, mas é por si mesmo, é sempre por si mesmo. Número 3, para oferecerem sacrifícios? Ele ataca seu relacionamento com Deus. Quer saber? O pregador sim tem um relacionamento com Deus, ele ora, e o seu, como se chama? O que é isso que você está fazendo? Número 4, pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. Ele ataca a sua capacidade de cumprir a missão que Deus te delegou. Número 5, se uma raposa subir no muro, ele desmorona, ele ataca a qualidade da sua vida e ministério. Ele ataca a qualidade da sua vida e ministério, ouçam. Nada muda em milhares de anos. Podemos reduzir todo o ataque demoníaco a esses 5 sintomas. Imagine Jesus, diz que Deus, em Mateus 3 e Lucas 3, Jesus falou dos céus quando Jesus foi batizado, lembram? E ele disse, esse é o meu filho o quê? Amado em quem me comprazo, lembrem? Não havia divisão de capítulos quando estes evangelhos foram escritos. A sentença seguinte diz, e Jesus foi levado ao deserto pelo
Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Qual foi a primeira tentação do diabo? Se tu és o Filho de Deus. Lembra que Deus disse, este é o meu filho amado, e o diabo disse, se você é. Quando você sabe quem você é e a quem você pertence, você sempre vence a batalha. E a propósito, quando entra numa tribulação, você diz, Deus, eu não sei se foi Deus que me trouxe aqui ou o diabo. Isso já aconteceu com você? Passamos por um momento escuro desses há 4 anos e meio, 5 anos atrás. E foi um tempo terrível, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. Mas eu lembro que nos primeiros 6 meses eu absolutamente não conseguia me levantar para ler o capítulo 4 de Lucas e o capítulo 4 de Mateus, onde diz, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E aí temos Mateus capítulo 6 na King James, que ele diz no Pai Nosso, ele ora para que não nos leve à tentação. Deus, eu oro para que não me leve à tentação. De onde ele tirou essa oração? Provavelmente do deserto. Então, eu fiquei lá por 3 ou 4 meses pensando, isso é Deus ou é o diabo? Sabe, isso é Deus ou o diabo? E um dia eu ouvi Deus dizer sim. É você ou o diabo? Sim. Eu não entendo, vem. Deus quer você no deserto. E o diabo também. Veja, o livro de Lucas diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas quando ele derrotou o diabo, saiu de lá no poder do Espírito. Ele entrou pelo Espírito e saiu no poder do Espírito. Quantos aqui entendem que é só depois que você conquista sua vitória pessoal que você tem uma unção coletiva? Vem, Deus queria Jesus ali e Jesus se enfraqueceu. Lembram, foi só depois de 40 dias que o diabo veio. Ou seja, depois que ele ficou com fome. Porque Deus estava atraindo o diabo para o deserto. Quando Jesus parecia fraco, ele era de fato forte. Porque quando você é fraco, ele é forte. Então Deus quer você lá e o diabo quer você lá, mas os propósitos de um e de outro são diferentes. O diabo quer você lá para te destruir, Deus quer você lá para você destruir as obras do diabo. De fato, essa é uma boa palavra. Neemias capítulo 4, verso 12. Os judeus que viviam perto vieram nos dizer 10 vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão, por isso coloquei guardas armados nas partes mais baixas do muro, repitam, partes mais baixas. E nos lugares mais expostos, repitam, lugares mais expostos. E organizei o povo por famílias com espadas, lanças e arcos. E quando vi o medo deles, me levantei e falei aos nobres, às autoridades e ao resto do povo e disse, não tenham medo deles. Lembrem do Senhor que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Há muito para se falar aqui, mas eu quero falar só de algumas partes. Primeiro, ele põe pessoas nos lugares mais baixos e nos lugares mais expostos. Se você está passando o inferno, você precisa de amigos que são bons no que você é ruim. Vamos esquecer do inferno. Se você está passando pela vida... Eu achei que era a mesma coisa. Eu estou só brincando. Joseph Garlington diz que Deus abre uma porta, fecha outra, mas o inferno é no corredor. Quando você está passando pela vida, você precisa de amigos que são bons naquilo que você é ruim. Aí está a questão. É difícil conviver com pessoas que são boas no que você é ruim? Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo? E para o resto de vocês, você é ruim em reconhecer no que você é ruim? Se você manda muito mal nas finanças, e está sempre quebrado, e sabe, você gasta muito dinheiro, você vive nos cartões de crédito e é como um ciclo de pobreza, é muito difícil andar com pessoas que se dão bem com o dinheiro e que sempre têm um extra. Eles vêm, você já viu o novo CRV? E você diz, o que é isso? É um liquidificador?
Você não sabe o que é? Você nunca nem teve dinheiro sobrando para colocar em algum lugar? Nós temos um pouco embaixo do colchão. 2 notas de 20. Para um dia chuvoso. Sabe, quantos aqui entendem que na pobreza você está procurando uma fonte, mas na riqueza você procura um recurso? Na pobreza você procura algo que te dê algo, mas quantos entendem que as pessoas que são ricas, o dinheiro delas trabalha para elas? O dinheiro é como um soldado que trabalha para elas. E nós não precisamos sempre dar algo a alguém, precisamos ensinar as pessoas o que é um recurso. As pessoas ouçam. Aquilo em que você não é bom, eu uso dinheiro porque é mais fácil de ilustrar. Qualquer coisa na qual você não seja bom, é com esse tipo de pessoa que você precisa ter amizade. Descubra no que você não é bom e ponha pessoas para ficarem nas suas áreas expostas, nas partes baixas do seu muro. Mas como eu sei o que é, você sabe muito bem o que é. É a coisa contra a qual você luta todo dia. Ei, sabe, você está lutando contra a imoralidade sexual, pornografia, o que quer que seja. Aí, tipo, encontre alguém que você conhece, que tem, sabe, se você luta contra a pornografia, é muito mais fácil andar com pessoas que dizem, todos têm problemas. Grande ajuda. Essa misericórdia não santificada só te mantém no seu ecossistema disfuncional. E é engraçado como espiritualizamos disfunções. Mas quando você se torna amigo de alguém que é totalmente puro nessa área, que não tem problema com isso cria culpa. E é bom para nós. Essa também é uma boa palavra? Ok. Não dá, não. Tem muito mais, vamos esquecer isso. Eu acho que eu devo dizer isso. Eu amo a forma como Neemias tornou uma missão coletiva pessoal. E ele disse, lutem por suas famílias. Vejam, eles estavam tentando reconstruir os muros por toda Jerusalém. Mas quando o inimigo veio contra eles, ele disse, lutem por suas famílias. Pelos seus irmãos, suas irmãs, suas esposas, pelos seus filhos. E eu penso que grandes guerreiros que amam o nosso país, que vão para o campo de batalha, desculpem, eu nunca estive numa batalha, sou bem ignorante nisso. Mas eu penso que quando você está no campo de treinamento, você está lutando pelo país, mas nas trincheiras está lutando por sua família. Há algo sobre entender que essa batalha na qual estou trará um benefício pessoal para mim. Lembre, Jesus disse, eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Então eu acho que é importante você perceber, quando estiver no meio da batalha, o que eu estou ganhando. Davi disse antes de lutar contra Golias. Disseram a ele, ouça, quem vencer Golias não pagará mais impostos pelo resto da vida e vai casar com a filha do rei. 3 vezes ele perguntou pela filha do rei. Mas foi só um pensamento. Vamos então continuar. Lembre da filha do rei. Capítulo 6, e é aí que eu vou encerrar, e é onde eu vou passar os últimos 10 minutos. Verso 1. Quando souberam Sambalate, e o que não presta para nada, ou seja, Tobias, Gesem, o árabe, e nossos demais inimigos que havíamos reconstruído o muro, e que não restavam brechas, embora as portas não tivessem sido colocadas em seus lugares, então Sambalate e Gesem me enviaram um mensageiro dizendo, venha se encontrar conosco em Quefirim, no vale de Ono. Mas planejavam me fazer mal. Agora, veja o número 1. Nesse capítulo, se você for para o vale de Ono, você vai descobrir por que o chamam, ou não, um trocadilho com ou no em inglês. Então, ponto número 1, nunca negocie com terroristas. Ponto número 2, nunca fale com o seu inimigo sem o seu advogado presente. E ponto número 3, nunca se envolva com o inimigo nos termos dele. Nunca se envolva com o inimigo nos termos dele. Se alguém te xinga, não xingue de volta. Se alguém está ofendido, se alguém se ofendeu com você, vai e resolva. Não carregue falta de perdão na sua vida. Não pense que não perdoar alguém é de alguma forma vencer alguma batalha. Você está comigo? Não vá para o vale de Ono, não lute com as armas do inimigo, não use a armadura de outra pessoa.
Joyce Meyer disse o seguinte: eu amo. Ela disse: a falta de perdão é beber um veneno mortal achando que a outra pessoa está morrendo. Então enviei um mensageiro a ele dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Repitam: fazendo uma grande obra. E eu não posso descer. Repitam: não posso descer. Digam: eu não posso descer. Porque eu pararia o trabalho, desceria e iria até vocês, e enviaram mensageiros a mim 4 vezes. Desta maneira eu lhes respondi da mesma forma. Eu estou fazendo uma grande obra para Deus e eu não posso ir até você. E ele diz: eles enviaram mensageiros a mim 4 vezes. E eu lhes respondi: eu cortei e colei o meu último e-mail. Às vezes não precisamos de novas ações, só precisamos de ações renovadas. Às vezes é só não desistir. Às vezes você está no meio de algo e não está indo bem, e você fica: precisamos de um plano novo. Não, você só precisa não parar. Sabia que perseverança é um fruto do Espírito? Um fruto do Espírito Santo, ou seja, os demônios não têm perseverança. Lembram da história em Lucas 18 sobre o juiz iníquo e a viúva? Como a viúva venceu? Ela tinha uma grande estratégia, um grande plano. Não, ela só tinha um plano, que era deixar o juiz iníquo doido. E o juiz iníquo finalmente diz a ela: não que eu respeite homens, e nem porque gosto de você, nem porque sou um cara legal, mas você está me enchendo. E eu estou convencido que muitas pessoas estão acostumadas só com o que é fácil. Sabe, perdemos o sentido de que a perseverança de fato é parte do reino. A gente ensina a graça desse jeito meio estranho. Ah, eu fui salvo pela graça. Sério? Eu fui salvo pela graça. Mas depois que você foi salvo pela graça, daí em diante é você trabalhando? Ok, você quer ver isso na Bíblia? Parece que vocês querem. Vejam esse aqui. Efésios capítulo 2, verso 8. Esse nós amamos destacar. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não como resultado de obras, para que ninguém se glorie. Veja o próximo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Pegaram isso? Veja, você não entrou pelas obras, mas uma vez dentro, comece a realizá-las. Você foi criado para boas obras. Toda vez que pregamos, toda vez que se prega a graça de uma forma que se tira a responsabilidade pessoal, está se pregando outro evangelho. Você foi criado para boas obras. Seu tataravô sabia disso. De alguma forma, nossa sociedade perdeu o sentido de que a perseverança e o trabalho duro são o que geram a vitória. Sabe, é tudo sobre Deus. Às vezes é, mas na maioria das vezes é sobre você e Deus. Chama-se cooperadores, não co-dormidores, não co-descansadores. Não sei se você entendeu. Somos cooperadores com Cristo, trabalhamos junto com Ele, não só descansamos. Ah, Jesus descansou. Sim, você viu a agenda dele? As pessoas dizem: ah, Jesus sabe, ele dava uma viajada, ele... veja a agenda dele, você não conseguiria segui-la, ela matou ele. Colossenses, temos que terminar. Colossenses capítulo 1, verso 29, veja. Por esse propósito também eu trabalho, repitam, trabalho. Esforçando-me, diga, esforçando-me. Segundo a sua força que opera poderosamente em mim, eu me confundi aqui. Por esse propósito eu também trabalho, esforçando-me em sua força que opera poderosamente em mim. Deixa eu te dar as 3 palavras gregas-chave aqui. A palavra trabalhar significa fadigar-se em uma tarefa. Chamamos por um nome bem simples: trabalho. Esforçar-se significa agonizar por ou lutar por algo. E no grego a expressão ele opera poderosamente, a palavra opera aí, de operar poderosamente, é esta palavra grega. Aí é a palavra energia ou algo assim, que significa ter energia. Eu mal entendo inglês, isso é grego. Aqui está o ponto, ouça, ele diz, por este propósito também eu trabalho, eu me afadigo na tarefa, esforçando-me, eu agonizo por causa do que Deus me deu energia para fazer.
Essa é a sua missão se você quiser recebê-la. Eu fui salvo pela graça. Sim, foi salvo pela graça, mas o terreno é tomado com trabalho duro. Ah, mas isso não é o evangelho. Não, você não trabalha para a salvação, trabalha a partir da salvação. Você não trabalha para o amor, trabalha a partir do amor. Mas você trabalha. Você foi criado para trabalhar. Ah, não gosto de me esforçar. Ele diz que você deve. Ah, mas aquela palavra grega significa agonizar por algo, é uma boa palavra para esforço. Aquela palavra trabalho significa se afadigar por causa de uma tarefa. Eu estou dizendo, as pessoas estão por aí, o céu está caindo, o céu está caindo. Ah, essa é a pior que já aconteceu na história, as coisas estão tão ruins, é mesmo? É mesmo? Você não conhece a história? Você tem que ir para Gettysburg. Tem que perceber que 600 mil pessoas morreram para libertar o povo negro na proclamação da emancipação e foi 100 anos antes de eles receberem qualquer benefício. 100 anos, 600 mil pessoas para libertar o povo negro. Mulheres não podiam votar até a década de 20 aqui. E sabe, foi depois de 78 anos de trabalho, de esforço, de luta. Não foi tipo, queremos votar. Eu não sei se você entende o que eu digo. Eu estou dizendo, o país está passando por coisas... Ah, essa crise, a coisa está ficando pior. Nunca houve pior na história. Você não conhece história. Você tem 2 carros na média. 3 televisões. Você vive numa casa com ar-condicionado. Ora, me dê um tempo. Sabe, se o seu tataravô estivesse vivo, ele ia rir da sua cara. Eu não sei como pagar essa dívida, eu não sei. Talvez você tenha que viver só com uma TV e um carro. Eu não sei como nós vamos viver assim. Eu estou dizendo que as coisas não estão ruins, não. Estou dizendo que já foi tudo muito pior. Fale com as pessoas da peste negra que matou 34 milhões. Sabe, quando você começa a falar assim, as pessoas que conhecem a história acham você ridículo. Você vive num luxo que os reis não conheciam há 100 anos atrás. Ah, tudo está terrível. O presidente, o governador, o deputado, o vereador, o senador, ele... O quê? Conta pra Daniel. Conta pra Paulo e Silas que viveram no tempo de Nero. Vamos! Pessoal, vocês não são tão frágeis. Não são tão frágeis e quando tudo está escuro é hora de se levantar, não é hora... De reclamar, não é hora de chorar, é hora de brilhar. Para de reclamar. Eu não sei o que eles vão fazer, eles são você. Eles são você, sinto muito, esse problema é seu. É, mas eu não causei, mas é parte dele, você faz parte do país, faz parte do globo e o globo todo está com problema. Ah, irmão, você não sabe nada de moralidade. Sim, eu sei, eu criei uma organização chamada Revolução Moral para eu não ficar só chorando e fazer algo pelo que eu estou vendo. Mas se você quiser ficar do lado de fora, essas pessoas mais, o que estão fazendo, veja tanto aborto, tanta fornicação, entre no meio disso e descubra o que está errado e pare de ficar jogando pedra nas pessoas quando você não sabe que diabo está acontecendo. Ah, mas leis não tratam de moralidade? É mesmo? Diga isso a Deus quando ele deu os 10 mandamentos. Todo mundo crê que a moralidade deve ser regida por leis. Se não se legislasse moralidade, as pessoas te matariam na sua casa. Ah, mas isso é errado, é uma legislação. Já ouviu sobre o Velho Oeste? Você não pode legislar uma mentalidade, mas cria leis sobre ações. E eu vou terminar com isso. Vamos vencer. Eu não estou tentando só te encorajar. Eu quero te encorajar, mas vamos vencer. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de quem está no controle. Fique de pé. Eu amo quando Deus envia Josué a Jericó uma noite antes de tomarem a cidade. Josué chega lá. Eu não sei se você sabe, mas Jericó tinha 2 muralhas. Era uma cidade com 2 muralhas, então se você pulasse a primeira muralha, ficaria preso no meio. Por isso era uma cidade fortificada. E Josué está estressado, numa crise de nervos, imagine porque Deus disse a ele amanhã.
Você vai tomar a cidade. Ele chega em Jericó uma noite antes só para checar o quão difícil era a situação. E ele encontra um anjo do Senhor. E ele diz ao anjo: você está a nosso favor ou contra nós? E o anjo diz: não. Você é contra ou a favor? Não. Não, não. Eu vim como capitão. Não, Josué, a pergunta não é em que time eu estou, a pergunta é: você está no meu time? Eu não estou no seu time, você está no meu time, é o que eu quero saber. Não, eu vim como capitão. Sabe, você misturou tudo, você acha que está no controle? Você é contra nós ou a favor? Não. Não. É o meu time, você está no meu time. Os anjos estão conosco. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe a mão no seu coração. Senhor, eu libero coragem. Eu declaro um povo ousado e valente, que vai parar de choramingar e começar a brilhar. Senhor, eu oro que sairemos daqui com a consciência de que o Senhor está no comando, que Ele tem as respostas e traz as respostas ao seu povo. Eu abençoo esta nação e as nações do mundo e eu oro para que esse seja o tempo mais belo e vitorioso, que a glória do Senhor cubra a terra, como as águas cobrem o mar, que o que Abacuque, Jeremias e Isaías profetizaram aconteça através de nós. Amém, obrigado.